João 10, a partir do versículo 7 até o 9. João 10, 7 ao 9. João 10, versículo 7 ao 9. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Amém? Deus Santo Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que prepare nossas mentes, nossos corações, e de mim, Senhor, saia aquilo que o Senhor colocar através do Teu Espírito, para que o Teu povo, nesta noite, possa ouvir e guardar e fazer a diferença, Senhor, em nosso meio, no sentido de transformação, no sentido de salvação, no sentido de incentivo para a gente continuar essa caminhada contigo, Jesus. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder assentar. Certo, por favor. Essa imagem aqui, ela reflete uma porta, certo? Um cidadão sentado no globo, né, representando o mundo, né? Então, eu queria começar dizendo qual é a importância de uma porta em nosso dia a dia. E que problemas enfrentaríamos se elas não estivessem presentes, certo? Com certeza seria muito complicado a vida sem uma porta, amém? A porta, ela é uma via de acesso que nos permite entrar e sair de diversos ambientes. Sem elas, nossas vidas seriam muito dificultosas e limitadas. A palavra porta também pode ser usada no sentido metafórico. Um exemplo uma porta se abriu. No caso, para mim ou para vocês, né? Poxa, irmão, abriu uma porta para mim. Abriu uma porta de oportunidade, se concretizou alguma oportunidade na minha vida e aquela porta foi aberta e eu adentrei a ela e fiquei e agradeci a Deus porque Ele abriu a porta e essa porta veio me dar benefícios. Em João 10:9, Jesus afirma metaforicamente ser a porta. E o que seria isso para nossas vidas? No primeiro tópico, eu sou a porta, onde Jesus diz que Ele é a porta. Ao afirmar ser a porta, Jesus estava querendo dizer que é a via de acesso e a oportunidade. Via de acesso a quê? Via de acesso a Deus Pai, a oportunidade de salvação. A gente repara que ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma das portas, a sua afirmação é exclusivista. Eu sou a porta. Eu sou o único acesso ao Pai, a Deus. Irmão, por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus e condenado. Apenas através de Jesus ele pode voltar para Deus. E por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso a gente encontra em João 14:6. Apenas através de Jesus, o ser humano pode ser
ele pode ser reconciliado com o Pai e absolvido da condenação. A Bíblia diz em Romanos 5:1 e Romanos 8:1 o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé, e esta graça no qual agora estamos firmes, e, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é a via de acesso a Deus, a oportunidade de salvação. Eu pergunto isso e me incluo no meio, porque muitas vezes nós ainda temos dúvida. Hoje mesmo nós falamos a respeito da situação religiosa da humanidade. Muitas vezes a gente não consegue admitir que Jesus é o bastante para que a gente consiga chegar até o Pai, Ele como via de acesso, Ele como caminho, Ele como vida, né? A gente ainda precisa de alguma coisa. Muitas vezes alguém ainda precisa acrescentar algum ritual, algum tipo de amuleto, alguma imagem. Só Jesus para algumas pessoas não basta. Mas ele está dizendo aqui que ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a porta de acesso, a oportunidade para que haja a salvação, a vida daquele que adentra por Jesus, por Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o acesso ao nosso Deus Altíssimo, ao nosso Pai. Então, é a oportunidade para que nós, seres humanos, possamos alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? E a questão maior é que nós ainda colocamos barreiras sobre isso, né? Sobre esse caminho, sobre esse acesso. Cria-se muita dúvida nos nossos corações a despeito do que Jesus fez por nós, a despeito que Jesus aqui, nesse contexto de João, ele ainda ia sofrer tudo o que ele sofreu por todos nós. Ele ainda ia chegar a ser crucificado, a sua carne ia ser machucada e o seu sangue ia ser derramado por todo aquele que pela fé creu que ele era o Filho de Deus. Jesus, ele fez por obediência e por amor ao Pai e por amor àqueles que o Pai deu a eles. E também ao mundo, né? Porque ele morreu por todos. E nós aqui, irmãos, ainda, muitas vezes, temos dúvida do que foi aquela obra na cruz em favor de todos nós. Nós ainda continuamos, né, muitas vezes, a colocar o obstáculo, no sentido de que a gente coloca: será que Jesus me ouve mesmo? Será que Deus fará se eu chegar perto dele, me ajoelhar e orar? Será que a minha oração chega até o Senhor? E pode ter certeza que que Jesus deixou isso para nós. Em certo momento ele disse: se vocês guardarem o meu mandamento, que o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês pedirem em meu nome, tudo o que vocês pedirem, o Pai ouvirá e Ele lhes concederá, e será para a sua alegria, para o seu gozo, o pedido que Ele vai lhe conceder, porque vocês pediram em meu nome. Então nós precisamos acreditar, irmãos, que tudo que foi feito lá na cruz, tudo que foi feito por Jesus, todo o caminho preparado, toda a situação que foi feita, que Deus criou, até antes da fundação do mundo, né? Quando o nosso Senhor Jesus estava com Deus,
junto, ele viu a criação que foi por causa dele, por ele, tudo foi criado. E ele só obedeceu a Deus. Nunca aqui na terra que ele falou. Ele sempre disse: eu falo aquilo que eu vi de meu Pai e eu obedeço. E eu falo para que todos entendam que eu vim do Pai, e o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, eu estou lhe falando todas essas coisas que eu ouvi da boca de meu Pai, eu falo para vocês. E tudo que acontece, e todo sinal feito aqui, é para a honra e glória do Deus Altíssimo que está no céu. Amém? Em João, ele fala muitas vezes o que ele é. João 6,48, ele diz: eu sou o pão da vida. João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. João 10,9, ele diz que ele é a porta. João 10,14, eu sou o bom pastor. João 11:25-26, eu sou a ressurreição. João 14,6, eu sou o caminho. João 15,5, eu sou a videira verdadeira. E lá em João 8,58, né? Antes que Abraão nascesse, eu sou. Então, Jesus, o Filho de Deus, é a solução para todas as coisas que precisamos. Para tudo que necessitamos, Ele é. Ele sempre será. Ele sempre foi. Ele nunca deixou de ser a solução para os nossos problemas. E todas as coisas, irmãos, que concorrem aqui na terra, primeiramente acontece no espiritual. A nossa vida é pautada porque nós olhamos no plano terreno, mas as coisas acontecem no plano espiritual. As coisas que acontecem, primeiramente no plano espiritual, nas nossas vidas, vai concorrer aqui na terra para a nossa vida material, na vida física nossa. Porque o que recebemos de Deus é tudo no espiritual. E isso vai, com certeza, afetar em tudo que acontece com a gente aqui na terra. Se a gente entender que as batalhas acontecem no mundo espiritual, as lutas, as nossas guerras, que a gente não consegue ver e que o nosso Jesus, que os anjos travam em nosso favor, acontece lá nesse mundo espiritual e vem concorrer para nós com benefícios, né? Aqui na terra, para todos aqueles que creem no Filho de Deus como o único caminho, como a porta de entrada para a salvação e para um dia estar lá com nosso Pai maior, nosso Deus Altíssimo. Amém? No segundo tópico, irmão, diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Reconhecer que Jesus é a porta não é suficiente. Isso não faz que acessemos a Deus e tenhamos a salvação. Certo? Para isso, é necessário dar um passo e entrar por ele. Está a 5 centímetros da porta. Estar em situação igual àquele que se encontra a 5 quilômetros. Isto é, não entrou por ela. Essa imagem, ela reflete um cidadão aí, um homem, sentado figuradamente na porta que eu posso dizer que é Jesus. Então, ele está sentado no globo terrestre, no mundo. E eu me vejo um dia nessa posição aqui, ó, sentado na beira da porta, sentado próximo da porta,
mas não tinha ainda passado pela porta. Eu vinha aqui com a minha família, eu gostava, eu era bem recebido. As pregações que o pastor Arão falava me atingia como se fosse uma flecha no meu coração. Muitas vezes eu chorei ali naquele banco, mas não conseguia sair de lá para vir para cá, para eu poder entrar por essa porta chamada Jesus Cristo. Eu saía daqui, voltava de novo para as coisas que o mundo me oferecia. Muitas vezes eu entrei por aquela porta, fui bem recebido, sentava no banco desse, e a pregação parece que o pastor sabia de toda a minha vida, que as coisas iam tudo para mim, as coisas iam direto para mim. Eu digo, esse homem só fala comigo? Esse homem sabe tudo da minha vida? Porque, irmão, a minha vida é muito parecida com muitas vidas aqui, irmão, antes de a gente poder adentrar por essa porta chamada Jesus Cristo. Aí você vê o semblante desse homem triste, preocupado, que muitas vezes eu saía da onde eu estava pela madrugada e eu saía chorando, irmão. Eu saía chorando e pedindo para Deus para mudar a minha vida. E dizia, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Aí depois que acabava tudo, toda a farra e tal, aí chegava na madrugada e eu estava na parada do ônibus sozinho e as lágrimas desciam porque eu ficava dizendo, poxa, lá em casa está minha esposa, está meus filhos e eu estou aqui e ela está me aguardando e com certeza orando, né? Porque o mundo é difícil, é duro, o mundo é perigoso. As nossas vidas, se não fosse Jesus me guardar pelas orações da minha esposa, do pastor e dos irmãos, eu podia ter certeza que talvez eu não tivesse aqui mais. Mas a gente fala muito em propósito, né? Então, sempre tem, para que a gente consiga viver o propósito de Deus, a gente passa por esses processos, irmãos. Os processos são difíceis, os processos são doloridos, os processos muitas vezes machucam muito, mas se a gente conseguir até o final desse processo, e a gente vai começar a viver o propósito de Deus para a nossa vida. O pastor Henrique falando aqui sobre as duas posições, daquele que já está um pouco mais avançado e daquele que está começando no Evangelho. A gente não pode cobrar dele uma posição mais alta porque ele está aprendendo. Então, tudo concorreu na minha vida bem lentamente, e eu ainda tinha dúvidas, mas graças a Deus que chegou aqui nessa igreja a visão de Deus sobre o discipulado. O discipulado é muito importante, irmão. Por quê? Porque as minhas dúvidas eu tirava com o meu discipulador. Aquilo que estava no meu coração doendo, aquilo que estava no meu coração até com vontade de desistir, né? Porque a pressão do mundo era muito grande, mas eu ia buscar aquele que estava mais adiante do que eu para me ajudar nessa caminhada. Muitas vezes eu estava já de joelho caído e uma palavra que vinha da parte de Deus através do discipulado, eu levantava de novo e continuava. O olhar para trás é muito perigoso para nós, irmãos, porque todas as vezes que o povo de Israel, quando estava no deserto, que eles começaram a lembrar da vida que eles tinham, mesmo na escravidão, mesmo só recebendo o alimento pelo trabalho que eles faziam como escravos,
Eles sentiam saudade daquilo. Eles queriam voltar para o Egito. E muitas vezes, meus irmãos, nós, cristãos, servos de Deus, temos saudade desse tempo e dá vontade de voltar. Eu não sei se acontece com vocês. Estou abrindo meu coração, acontece comigo. Mas eu tenho absoluta certeza que se um dia eu cair nessa tentação de voltar, o meu sofrimento vai dobrar. E eu já vi um sofrimento grande. E eu não quero mais voltar. Eu penso que a firmeza dos passos que eu dou para frente não é para nunca retroceder, é para caminhar para frente, amém? Nós precisamos pensar dessa forma, não olhar para trás, ir para frente, não sentir saudades, porque, meu irmão, o que passou ficou para trás, a nossa caminhada é para frente, é contínua, é não ficar para trás, amém? Então, irmão, essa condição de 5 centímetros da porta e 5 quilômetros da mesma porta chamada Jesus, né? E não entrar por ela, reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele, não é suficiente. É preciso se comprometer com Ele em fé. É preciso ter um compromisso com Jesus em fé. Tendo esse compromisso, irmão, a partir do momento que a gente adentrar por essa porta, chamada Jesus, que ele diz no versículo 7, que ele é a porta das ovelhas, com certeza, quando a gente assinar esse documento, olha, Senhor, agora eu assino aqui o documento de compromisso com o Senhor, e eu não vou botar meu pé fora desse caminho, eu já adentrei e quero permanecer aqui contigo. Amém? Então, irmãozinho, o que nós podemos fazer em nosso próprio benefício é permanecer em fé, é assinar um compromisso em fé com Jesus, não relaxar nisso, ser firme nas nossas decisões, naquilo que um dia nós demos esse passo e permanecer nessa fé, porque essa fé é que vai nos fortalecer e nos guiar, sempre caminhando para frente até a chegada lá no final do caminho, quando estivermos na presença de Jesus novamente, porque a promessa é que ele vai voltar, e eu creio nisso, que um dia ele vai voltar, e ele vai resgatar a sua igreja, ele vai resgatar aqueles que ele tem deixado aqui nesta terra. Muitos anos atrás, Jesus fez uma oração para o discípulo antes dele subir, antes dele ir para o Pai, antes dele sofrer o que sofreu. Ele disse que ele não orava pelo mundo, mas orava por aqueles que Deus tinha dado a ele. E orava ainda mais por aqueles que Deus ainda ia dar, porque ele tinha ovelhas em outros apriscos que ele precisava reunir. Então, um dia, irmão, lá naquele tempo, Jesus orou por mim e por vocês. Hoje nós estamos aqui por causa da oração do Senhor, que ele disse: Pai, guarda-os e protege, assim como o Senhor me deu, e eu guardava-os e os protegias aqui na terra. Eles não são do mundo, eu não sou do mundo, como eles também não são. Eu estou indo para ti, meu Pai. Fica com eles, guarda e protege-os aqui nessa terra. Irmão, nós temos muitos anjos ao nosso redor. Anjos que eu olho aqui, olha. Anjos que oram, anjos que buscam uns pelos outros, que eu tenho certeza que essa igreja ora um pelos outros. Eu tenho um anjo principal, aquele que ora todos os dias, que é o nosso pastor, e que eu sei que ele ora por todos nós, assim como nós oramos uns pelos outros, para que Deus nos guarde, nos proteja e nos sustente nessa caminhada tão árdua. O mundo é terrivelmente perigoso. O mundo é uma parte que nós temos que passar, mas a certeza é que nós não somos desse mundo. A gente está de passagem nesse mundo, a gente vai viver neste mundo, a gente vai usufruir das coisas que Deus tem para nós nesse mundo,
a gente vai passar pela dificuldade, mas há certeza que um dia nós vamos estar com Jesus. Então, mano, fique com essa certeza, que nós não somos daqui, nós somos só viajantes. Um dia a gente vai estar lá, buscar aí primeiro as coisas que vêm do alto, e o resto o Senhor nos acrescenta gradativamente na medida que precisamos. Amém? Nós já entramos pela porta ou ainda estamos perto dela? Acredito que todos nós já entramos pela porta. E no tópico terceiro, diz assim: entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós estamos falando do João 10:9. No contexto de João 10:9, Jesus está comparando relacionamentos com seus discípulos ao relacionamento de um pastor com suas ovelhas animais. No verso 7, ele afirma ser a porta das ovelhas, para entrar em seu aprisco. Então, irmão, é preciso passar por ele. E esse aprisco é a igreja, que é a reunião das ovelhas de Jesus. É a igreja como aprisco de Jesus, aonde se reúne as ovelhas de Jesus, todos aqueles que passaram por essa porta e encontraram lugar no aprisco, né? Um lugar tranquilo, um lugar sadio, um lugar onde a presença de Jesus é constante, um lugar onde a gente, se pudesse, não sairíamos mais para fora, porque aqui é um lugar seguro, é um lugar tranquilo, é o aprisco de Jesus, aonde ele acolhe as suas ovelhas, aonde seu Espírito habita, aonde ele está conosco a todo momento. Amém? E o que significa, irmão, entrar e sair do aprisco de Jesus? Eu entendo que quando ele fala entrar e sair, Jesus quis dizer que suas ovelhas não poderiam ficar acomodadas no conforto e na segurança do aprisco, como acontece com as ovelhas verdadeiras, com os animais. Ele as conduzirá para fora do aprisco, ele, Jesus, onde encontrariam pastagem e poderiam correr, se alimentar, descansar. Em Mateus 13:16, em Mateus 13:16, Jesus diz que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E assim como o sal não cumpre a sua função ficando dentro do saleiro, e nem a luz debaixo de uma vasilha, as ovelhas de Jesus não cumprem a sua função ficando apenas no aprisco. Se do lado de fora do aprisco, onde está Jesus, onde ele é a porta, certo? Em cima da porta tem um dizer, né? Venham, entrem, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Do lado de dentro, irmão, porém, daqueles que entraram, há um dizer: vão, não permaneçam. Aprendam, se alimentem, cresçam e vão. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Os discípulos são chamados para fazer a diferença neste mundo, levando outras pessoas também a passarem pela porta. E onde quer que estejam,
seja dentro ou fora do aprisco, não faltará cuidado e a provisão do pastor. Se nós já entramos pela porta, temos saído por ela para apresentar a outros que ainda não passaram por ela. Isso é uma pergunta que eu me faço também. Se nós já entramos, se nós já se alimentamos, se nós já descansamos, se nós já estamos fartos, gordos, né? Já saímos? Ou ficamos só usufruindo das maravilhas, das benfeitorias, daquilo que Jesus nos dá, inchando, engordando, e não indo, e não pregando a palavra, e não ensinando, e não fazendo discípulos, né? Ensinando e batizando, né? Como ele está nos instruindo aqui. Então, meu irmão, eu digo que nós precisamos entender isso e fazer isso que ele está dizendo para a gente fazer. Sair, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não ficando somente no conforto do aprisco de Jesus. Por quê, irmão? Porque não vai adiantar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente absorve, todo o alimento que a gente tem, que a gente tira de Jesus, que a gente consegue de Jesus, e ficar para nós mesmos, porque nós não estamos cumprindo esse ide, essa missão de divulgar o Evangelho, de mostrar com o nosso testemunho as transformações que recebemos a partir do momento que nós entramos pela porta chamada Jesus Cristo. Esse ensino, essa maravilha, eu sei que um dia vai alcançar, porque, meu irmão, nada volta vazia, segundo aquilo que é lançado como semente, e a semente é a palavra que o nosso Jesus nos deixou, e a gente precisa estar falando dessa palavra, porque aonde ela cair, pode ter certeza que ela vai proliferar, de maneira que pode demorar, mas a semente está lançada, e uma hora ou outra, ali vai nascer uma árvore, uma figueira, uma planta estrondosa e maravilhosa, que vai dar frutos, e fruto com abundância. Amém? E eu digo, irmão, falando de porta, ainda teve outras ocasiões que foi falado de porta. Gênesis, no tempo de Noé, antes do dilúvio, quando Deus se aborreceu com a humanidade, quando ele se decepcionou com a humanidade, da condição da humanidade que vivia sem controle, sem obediência, que não tinha lei, era tanto social como moral, religioso, e ele se aborreceu e disse que ia destruir tudo naquele dia. E se ele faz isso, sem observar Noé e sua família, pode ter certeza que nós não estaremos aqui hoje falando e pregando sobre isso, relatando sobre isso. Lá em Gênesis 7,16, depois de tudo feito, depois de 100 anos que Noé conseguiu concluir a arca, e que eu tenho certeza que muitos curiosos iam lá indagar a Noé sobre por que ele estava fazendo aquelas coisas. Ele dizia que ele recebeu de Deus essa missão, que era para ele construir essa arca, porque ele estava a ponto de destruir, de acabar com a humanidade, mas com certeza eles não tinham a visão, o entendimento da mensagem que Noé estava passando, e que perdurou 100 anos,
no final de tudo, quando foi reunido os animais, quando foi reunida a família, os filhos de Noé, junto com as suas esposas, lá em Gênesis 7,16, ele diz assim: os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora a porta da arca. E ninguém entrou mais, irmão. E veio o dilúvio, e a história, a gente já sabe o que aconteceu. O mundo foi destruído, aquelas pessoas, aquela geração não existiu mais, não existiria mais, e a partir de Noé é que ia surgir uma nova geração. E graças a Deus por isso. E o que é mais impactante é que o próprio Deus fechou a porta por fora. Ninguém entrou mais. E seguiu-se o rumo, seguiu-se o juízo de Deus para aquela geração. Em outro contexto, em Apocalipse 3:20, Jesus fala à igreja de Laodiceia a despeito do que eles estavam fazendo. Então, no final de tudo, Jesus ainda vem aconselhando, ainda vem dizendo para eles, para que eles mudem, para que eles comprem dele colírios, remédios, para que eles possam enxergar, vestes brancas, para que eles possam ser purificados novamente, Porém, ele está ali aconselhando e dizendo da seguinte forma: se vocês pensam que são fortes porque vocês são ricos, poderosos, só aceitam aquilo que está dentro das posses da riqueza de vocês, o seu orgulho, a sua soberba, que vocês acham que estão vestidos, que estão bem vestidos, que têm ouro, vocês estão nu, pobre, vazio, sem nada. Eu te digo, muda a vida de vocês, porque no final ele ainda vai dar oportunidade, que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele vem de fora da porta batendo, ainda dando oportunidade para aqueles que ainda não adentraram por ele, para aqueles que ainda não receberam os benefícios do pastor, onde as ovelhas são alimentadas, onde as ovelhas estão acomodadas no seu aprisco, onde as ovelhas foram instruídas a sair e encontrar pastagem, porque o pastor Jesus Cristo, ele vai na frente daquele que é corajoso. Assim foi com o irmão Paulo. Saulo e depois Paulo. Saulo, perseguidor da igreja. Saulo, um homem mau, zeloso pela lei. Então, ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, mas ele teve o seu encontro com Jesus, assim como nós um dia tivemos esse encontro com Jesus. E Saulo foi transformado. Então, irmão, se nós quisermos dar bom testemunho, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos mude e nos molde de acordo aos preceitos de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus já nos deixou. Não resistimos àquilo que o Senhor tem que fazer, que faz por nós. Vamos ouvir a voz do Espírito, vamos ouvir o sussurrar do Espírito nos nossos ouvidos no momento que a gente tiver sido tentado para fazer aquilo que não é a vontade de Deus, que é a vontade da nossa carne. A nossa luta é aqui em cima, é no espiritual. Tudo acontece no espiritual, nada é no material, irmão. A nossa luta é aqui em cima, e quando acontece essa luta aqui em cima, a gente não percebe, a gente só vai perceber quando chega para nós os benefícios das nossas atitudes ou os malefícios daquilo que a gente tem feito. Porque
Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie nesta terra, porque Jesus deixou o Espírito dele, o Espírito da verdade, o Espírito que convence do juízo, da justiça. E tem mais uma coisa que eu não me lembro agora, e do pecado, que é o principal, o Espírito Santo que nos convence também do pecado. Amém? Irmãos, se uma porta, sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta. Aquele que entra por esta porta, encontrará a salvação e a verdadeira vida abundante. Assim, irmãos, eu digo para vocês, entre pela porta, assuma o compromisso de fé com Jesus, saia pela porta, não fique no conforto do aprisco, guardando todos os benefícios de Jesus para você. Apresente Jesus a outras pessoas, para que elas também possam desfrutar da salvação que um dia nós conseguimos alcançar através do nosso Jesus Cristo, através de Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo, aonde hoje nós estamos aqui pela graça e pela fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Amém? Irmãos, eu espero assim, muito difícil, irmão, aqui estar hoje nessa pregação, só Deus e eu sabe o quanto é difícil, quanta pressão externa a gente recebe. Eu sei que os irmãos, quando estão aqui escalados, recebem também muita pressão externa. Como é difícil, irmão, a gente estar aqui, mas pela obediência, pelo amor a Deus, pelo amor a Cristo, pelo aquilo que Jesus fez para nós, me faz estar aqui cheio de coragem para falar essas palavras e dizer para vocês: entre pela porta chamada Jesus, o Cristo. Não fiquem na entrada da porta, irmão. Um dia eu fui simpático com o Evangelho, eu muito gostava, eu respeitava, gostava de ouvir, era muito bom, mas tinha uma dificuldade imensa de entrar. Mas teve um dia que o Espírito me conduziu até essa porta e eu cheguei e adentrei. Irmão, e estou entrando e saindo e falando e vou de novo, me alimento, saio, porque eu tenho um pastor que vai na frente comigo, chamado Jesus Cristo, amém? Vamos ficar firmes, vamos entender isso na nossa vida, que nós precisamos passar pela porta, amém? Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra fique em nossos corações e que Deus nos guarde e nos proteja, amém? Vamos ficar de pé e orar e agradecer a Deus.